e a intervenção do Ministério Público em ação penal privada exclusiva e personalíssima. Esse tópico é para resolver aquela seguinte dúvida, que é a seguinte questão. Professor, mas então na ação penal privada sai fora o Ministério Público e vai atuar apenas a vítima, ou o seu representante legal, ou no caso de empresa, de pessoa jurídica, quem o contrato social indicar, ou os gestores. No caso de morte, o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Tá certo? Aí você pergunta, e o Ministério Público vai fazer o quê? Porque não é ação penal pública. Aqui, senhores, o papel do Ministério Público, ele é o fiscal da lei. Ele pode aditar a queixa, ou seja, acrescentar algo na queixa. Ele pode intervir em todos os termos do processo, tá certo? E ele tem um prazo de 3 dias para aditar a queixa. Aditar é acrescentar algo, acrescentar uma situação, uma circunstância, tá certo? Isso é o papel do Ministério Público. Se perguntar para você sobre a ação penal privada, indica a alternativa correta. Letra A, caberá ao Ministério Público, vírgula, caso queira, vírgula, aditar a queixa no prazo de 3 dias. Verdade, porque ele pode aditar a queixa. O aditamento tem prazo de 3 dias. Como assim? Eu pratico um crime de calúnia contra você. Você contrata advogado, entra com processo contra mim. Esse processo, o juiz, antes de analisar, manda para o Ministério Público. Tá certo? Lá o Ministério Público faltou aqui acrescentar que o crime de calúnia foi praticado mediante jornal. Ele utilizou um jornal para caluniar. Esse é o aditamento, tá bom? Tá? Professor, aqui também fala em intervir em todos os termos do processo. Todas as audiências vai estar lá um promotor ou uma promotora lá, nem que for só ficar sentado lá. Está intervindo, ele vai manifestar, ainda que ele diz, não, o Ministério concorda, discorda, ele está intervindo, tá bom? Ação penal privada subsidiária da pública. Então, nós temos 3 espécies de ação penal privada. Exclusiva, que tem o maior número de titulares. Personalíssima, que o titular é um. Por isso que fala personalíssima. É na pessoa do ofendido. E ação penal privada subsidiária da pública. Que eu falei aquela hora para você, que é aquela ação penal em que o crime é de ação penal pública. Cabe ao Ministério Público acusar. Furtei o seu computador, terminou o inquérito foi para o promotor e o promotor engavetou, deixou lá, nada fez. Você está vendo o seu agressor, o sujeito que praticou um crime de furto contra você, de boa. Você, tá bom, eu vou acusar esse sujeito. Então, você vai entrar no lugar do Ministério Público. Isto é ação penal privada subsidiária da pública. É aquela em que o ofendido, a vítima, assume o lugar do Ministério Público quando este se mantiver inerte. Quando esse se mantiver inerte. Nada fez, ficou parado. É o famoso engavetador. Tá certo? O inquérito vai lá para o Ministério Público e ele deixa lá passar o prazo de oferecer a denúncia, ou de pedir o arquivamento, ou de devolver para nova diligência, ou pedir o declínio da competência. E aí vem as pegadinhas. Professor, você está dizendo, então, que a ação penal privada subsidiária é quando o Ministério Público se mantém inerte. E o que é essa inércia, professor? O que caracteriza essa inércia? Está aqui, senhores. Ó. O que é a inércia do MP? Não oferecimento da denúncia. O Ministério Público não ofereceu denúncia. Inexistência de pedido de nova diligência. Inexistência de requerimento para arquivamento do inquérito. Inexistência de pedido de declínio de competência. O Ministério Público não fez nada. Ele não ofereceu denúncia. Eu furtei seu computador, eu estou solto. Furtei seu computador. Quando o inquérito entrar no Ministério Público, a lei fala que ele tem 15 dias para ou oferecer denúncia, ou pedir para investigar mais, ou pedir o arquivamento do inquérito, ou dizer que não é competente aquele ramo da justiça. Imagina que eu furtei o seu computador. Aliás, furtei o computador da Receita Federal que você trabalha. Você levou o notebook para casa e eu furtei o computador. Tá certo?
Você fez boletim de ocorrência, instaurou o inquérito policial e tudo mais. O inquérito policial você é a vítima indireta e a União é a vítima direta. Mas, de certa forma, você também sofreu, é uma vítima. Senhores, se o Ministério Público não acusar dentro do prazo legal, cabe a você me acusar. Se o Ministério Público não requerer nova diligência, ou se o Ministério Público não pediu arquivamento, ou se o Ministério Público não pediu declínio de competência. Como assim? Declínio de competência imagina que o promotor de justiça pegou esse inquérito que eu furtei o seu computador da União, porque da Receita, o promotor vai dizer, ó, requeiro que este inquérito seja encaminhado à Justiça Federal. Quando o MP faz isso, ele não está inerte, ele está pedindo declínio de competência. É sair de uma justiça para outra. Sair da Justiça Federal para a estadual, ou da estadual para a federal, da militar para outra, e assim sucessivamente. Então, cuidado. Sobre a ação, indique a alternativa correta. Sobre a ação penal, indique a alternativa correta. Letra A. Poderá a vítima mover ação penal privada subsidiária quando o Ministério Público pedir o arquivamento do inquérito. Falso. Porque se o promotor pediu o arquivamento, ele não ficou inerte. Inerte é parado. Ele agiu. Agora, ele pediu o arquivamento. E é direito dele pedir o arquivamento se ele não tiver elementos suficientes para acusar. Então, muito cuidado. Eu já vi inúmeras provas dizendo que, ó, se o promotor de justiça pediu o arquivamento, vírgula, para evitar a impunidade, vírgula, cabe à vítima mover ação penal privada subsidiária. Muitos candidatos, você vê, né? Se o Ministério Público pediu arquivamento, pô, o cara vai ficar impune? Pode a vítima acusar. Não, senhor. Só se for inexistência de pedido de arquivamento. Inexistência de pedido de declínio de competência. Inexistência de nova diligência. Pedido de nova diligência. Ou não oferecimento da denúncia. Tá certo? Não ofereceu denúncia. Não pediu nova diligência. Não requereu arquivamento. Não pediu para mandar para outro ramo da justiça. O que o Ministério Público fez? Deixou esse inquérito parado lá no gabinete dele. Deixou passar o prazo. Aí você pode, então, mover a ação penal privada subsidiária da pública. Ok? Atribuições do Ministério Público neste caso. Na ação penal privada subsidiária da pública. Qual o papel do Ministério Público? Lembra que ele perdeu o prazo. Qual o papel dele? Continua como fiscal da lei. Ele pode, ó, aditar a queixa, prazo 3 dias. Ele pode repudiar a queixa e apresentar denúncia substitutiva, repudiar a queixa e apresentar denúncia substitutiva. Como assim? Ó? Eu pratiquei um furto contra você. Tá certo? Aí na sua cidade. O promotor de justiça recebeu o inquérito policial, está lá 1 mês com o inquérito policial e nada fez. Opa, ele só pode ficar 15 dias. Você, inconformado, porque está vendo o sujeito impune, você contratou advogado, o advogado fez uma queixa, fez uma acusação. O juiz vai mandar essa acusação. Aí, Ministério Público, o que você tem a dizer? Ficou bonito por sua cara, ó. Está parado, não fez nada, está inerte. O Ministério Público olha e fala assim, é verdade. É verdade que eu fiquei parado e tudo mais, só que é o seguinte, está faltando uma coisinha aqui nessa acusação. Esqueceu o advogado, esqueceu de colocar que o agressor marciano utilizou uma escada. Opa, ele faz um aditamento. Beleza. Então o Ministério Público pode sim aditar a queixa numa ação penal privada subsidiária. Ou então o Ministério Público pode repudiar a queixa. Você contratou advogado para oferecer uma acusação contra mim porque eu furtei seu computador. Tá certo? O Ministério Público, o promotor, quando essa queixa, quando essa acusação cair na mão do juiz, nas mãos do juiz, ele vai dizer, mande para o Ministério Público. Chega lá, o promotor olhou e falou assim, mas para aí, ó, isso aqui está mal feito. Isso aqui está pior do que ficar parado. Estou repudiando. É como se ele não concordasse com os termos que o seu advogado colocou. Já serviu para alguma coisa, porque a lei fala que ele pode até repudiar,
Mas ele tem que oferecer uma denúncia no prazo de 3 dias. Pode até estar feia a denúncia, mas já serviu para ele sair, tirar o inquérito da gaveta. Pode o Ministério Público intervir em todos os termos ou em todos os atos do processo. Sempre o Ministério Público vai estar lá acompanhando o processo, na audiência, tudo. Tá? E pode também o Ministério Público interpor recurso da mesma forma que ele pode retomar a ação penal. Como assim? Imagina que você está me acusando, porque o Ministério Público não acusou. Eu fui absolvido. Você falou assim, ó, eu já estou contente, fiz o Marciano gastar com advogado, não vou recorrer para reverter essa absolvição dele. Mas você podia recorrer para me condenar, porque eu fui absolvido. Você não recorreu. O Ministério Público fala, mas eu vou recorrer. Então, ele pode interpor recurso no seu lugar. Ou então, o Ministério Público pode tomar ação de você. Por exemplo, você está me processando por um furto, porque você está no lugar do Ministério Público, mas ele está sempre de olho em você para ver se você vai ser diligente. Tá certo? Marcou a audiência, você não foi. E nem justificou. O Ministério Público toma o processo para ele. Ele retoma a ação penal. Ok? Este, então, é o papel do Ministério Público numa ação penal privada subsidiária da pública. Olha aqui, ó, o artigo 29 reflete o que eu falei. Será admitida a ação penal privada nos crimes de ação penal pública. De ação pública. Se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiar e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, por exemplo, arrolar testemunha, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, ou seja, no caso de abandono, retomar a ação penal como parte principal. Se não foi na audiência, o Ministério Público toma o processo para ele. Prazo para o exercício da ação penal privada. Professor, eu já sei, então, o que é ação penal privada. Eu já sei que a ação penal privada subdivide em 3. Ação penal privada exclusiva, personalíssima e subsidiária da pública, com atenção especial à ação penal privada subsidiária, porque é quando a vítima entra no lugar do Ministério Público, porque o Ministério Público se manteve inerte. Eu já sei disso, professor. Agora eu quero saber o seguinte, tem um prazo para a vítima acusar alguém? Tem um prazo para a vítima entrar com a queixa-crime lá para o juiz? Tem. Este é o prazo que nós veremos. O prazo é de 6 meses. Prazo decadencial, tá? Decadencial de 6 meses. Não é prescricional. Sobre a ação penal, indique a alternativa correta. Letra A. O prazo para exercício da ação penal privada é prescricional de 6 meses. Falso. Se cair prescricional, você vai colocar falso. Não interessa se você sabe o que é decadencial ou prescricional. O que interessa é que prescricional não é. Mas decadencial é quando o sujeito perde o direito de ir até o juiz para que o juiz processe alguém. Isso é decadência, é decair. Já prescricional é quando o Estado perde o direito. A decadência é quando o indivíduo perde o direito. E a prescricional é quando o Estado perde o direito. Se eu praticar uma calúnia contra você, você ficou sabendo que o autor da calúnia é o Marciano na data de hoje. Você tem 6 meses para me acusar. Porque se você não me acusar, você vai decair desse direito. Você vai perder o direito. Tá certo? Prazo decadencial de 6 meses. Esses 6 meses passa a contar a partir de quando? A partir de... Decadencial de 6 meses, a partir de... Tá, vamos lá? Do conhecimento da autoria. Isso mesmo, a partir do conhecimento da autoria. Imagina que eu pratiquei uma calúnia contra você. Eu lancei num jornal dizendo que você pegou o computador do João e vendeu. Então, eu estou falando que você praticou um furto contra o João. Só que eu não identifiquei na matéria. Você viu, poxa, praticaram uma calúnia contra mim. Você ficou procurando, até que você encontrou com o rapaz lá do jornal. Falou, tá bom, vou falar quem que fez isso aqui. Foi o Marciano. 2 meses você levou para descobrir que quem praticou a calúnia foi o Marciano. Você tem 6 meses. A partir de quando você ficou sabendo da calúnia ou a partir de quando você ficou
conhecendo quem é o autor da calúnia. Sim, porque olha só, sobre a ação penal indica a alternativa correta, letra A. O prazo para o exercício da ação penal será de 6 meses a partir da prática do fato. Falso. Não é a partir da prática do fato, é a partir da ciência da autoria. Quando é que se ficou sabendo que foi o Marciano? Quando é que ficou sabendo que foi o fulano de tal? A partir daí você tem um reloginho contando contra você. Você tem 6 meses para isso. Não é a partir do fato, é a partir da ciência da autoria. Tá bom? A partir da morte do ofendido. Lembra que se morrer, passa para o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Tá certo? Esse pessoal tem 6 meses a partir da morte do ofendido. Morreu, eles têm 6 meses para exercer a ação penal. 6 meses a partir da aquisição da maioridade. Não corre decadência contra menor, contra incapaz. Então, imagina que você tenha 17 anos e eu pratiquei uma calúnia contra você. O seu pai que tem que me acusar. Só que eu sou amigo do seu pai, cara. E o seu pai não me acusou. Você falou, tá bom. Quando eu completar 18 anos, eu acuso o Marciano. Eu entro com uma queixa contra ele. Eu vou processar o Marciano. Beleza, quando você completar 18 anos, você tem mais 6 meses para fazer isso. Porque senão você vai decair do direito. Então, 6 meses a partir da aquisição da maioridade. 6 meses a partir do trânsito em julgado da sentença anulatória do casamento. Sujeito que casou com a mulher escondendo a doença grave. Ela descobriu depois de casado. Ela vai entrar lá na vara de família para anular o casamento. Tá certo? Para anular o casamento. Anulou o casamento, o sujeito praticou um crime. Porque ele escondeu, né? Ele ocultou um impedimento, ele ocultou uma característica, uma circunstância, que se ela soubesse, não teria casado. A partir da anulação do casamento, transitou em julgado a sentença que anulou o casamento, tem 6 meses para mover a ação penal privada personalíssima. A partir do término do prazo para o MP oferecer denúncia. 6 meses a partir do término do prazo para o MP oferecer denúncia. Como assim, professor? Olha só, lembra que eu furtei o seu computador, terminou o inquérito, foi para o Ministério Público. O Ministério Público tem 15 dias para oferecer denúncia contra mim. O Ministério Público simplesmente ficou inerte. Não ofereceu denúncia, não devolveu para nova diligência, não pediu arquivamento e nem pediu para mandar para outro ramo da justiça. Você tem 6 meses a partir do término do prazo do MP. O MP tem 15 dias. Tá? 15 dias o MP tem. Terminou aqui, você tem mais 6 meses para me acusar. Se você não me acusar, você perde o direito de me acusar. Mas o MP não perde. O MP... Então, por que presta aí? Só para abrir o prazo para você. Por exemplo, você não pode aqui, ó, no 13º dia, querer me acusar, porque o MP ainda está no prazo dele. Agora, 15 dias. No 16º dia é o seu primeiro dia para, dentro dos 6 meses, ali você me acusar. Tá certo? Esse aqui é o prazo para o exercício da ação penal privada. Renúncia, senhores. O último tópico desta aula é a renúncia. Primeira coisa, o que é renúncia? Renúncia é quando a vítima desiste de entrar com o processo. É quando a vítima desiste de propor a ação penal privada. É quando a vítima desiste de propor a queixa-crime. Por exemplo, eu pratiquei uma calúnia contra você. Tá certo? Você tem 6 meses para me processar. Eu chego para você e falo, ô, João, pô, deixa disso, foi uma bobeira minha, tal. Você não quer... Você fala assim, Marcelo, eu até posso deixar, mas isso aí causou um prejuízo para mim, só se você me pagar 5 mil de indenização. Eu falo, tá bom, tal. Só que aí eu, para me precaver, eu falo assim, eu te pago, mas você assina um documento que não vai me processar. Você fala, tá bom, Marcelo, tá bom.
Pode? Então, você me pagou, eu assino esse documento. E você assina o documento. Você está renunciando o direito de me processar. Isto é a renúncia. A renúncia ela pode ser expressa ou tácita. Renúncia expressa é aquela através de declaração escrita do ofendido, seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Você me dá uma declaração dizendo que, desisto de mover o processo contra o Marciano. Como você me deu um documento escrito, você está fazendo uma renúncia expressa. Agora, a renúncia pode ser tácita. Quando, é aquela, ou é a prática de ato que revele ausência de interesse em promover a ação penal privada contra o agente que praticou o fato definido como crime. Eu pratiquei uma calúnia contra você. Você não deu um documento dizendo que desiste, mas você me convidou para ser o padrinho do seu casamento, irmão. Ué, para aí. A lei processual fala assim, para aí. O cara que é vítima do Marciano, chamou o Marciano para ser padrinho do casamento dele, então esse cara está renunciando o direito de processar o Marciano. Só que como não tem documento, a renúncia foi tácita. Como é que prova isso? Por todos os meios, por testemunha, por fita, por filmagem, tá certo? Por exemplo, a hora que você me processar, eu junto a filmagem de que eu, lá no seu casamento, sendo seu padrinho, o juiz vai arquivar o processo, porque você já tinha renunciado quando você praticou um ato incompatível com o direito de processar alguém. Porque, para aí, como é que você vai processar, vai chamar para ser padrinho de casamento um cara que você vai processar amanhã? A renúncia, ela é unilateral. Unilateralidade. Cuidado, a prova vai dizer para você, sobre a ação penal, indica a alternativa correta. A renúncia é ato bilateral. Falso. A renúncia é ato unilateral. Só depende de um lado. Bilateral, dois lados. Dois lados. Unilateralidade não depende de aceite do suposto autor do crime. Eu pratiquei um crime contra você. Eu sou o suposto autor do crime. Você é a vítima, tá certo? Beleza. Você renunciou. Mas eu saio falando para todo mundo, não, e agora eu quero que ele me processe, porque ele não falou que ia me processar, eu quero que ele me processe para provar minha inocência. Não depende do meu querer. A renúncia, para surtir efeito, basta a vítima manifestar o interesse, não precisa do aceite, não precisa da vontade de quem praticou o crime, cara. Claro, professor, porque o direito de processar é da vítima, e não de quem praticou o crime. Exatamente. Tá? E a renúncia, a abrangência dela, muito importante isso aqui, a renúncia em relação a um dos autores, a todos se estenderá. Aquele exemplo, eu e o professor Luiz praticamos um crime de calúnia contra você. Você falou, eu vou processar o Marciano, mas não vou processar o professor Luiz. Então você está renunciando para o Luiz, professor Luiz, e não para o Marciano. A lei processual falou, se você renunciar para um, renunciou para todo mundo. Ou acusa todo mundo, ou não acusa ninguém. Por quê? Porque a renúncia, ela abrange a todos. 5 caras praticaram um crime contra você. Você falando assim, João e Maria, você está fora, mas os 3 eu vou acusar. Não! Porque se você renunciou para um, a renúncia estende-se, aproveita, beneficia a todos. Senhores e senhoras, falei aqui da terceira parte da ação penal privada, tá bom? Na próxima aula falaremos sobre perdão e perempção. Forte abraço e bons estudos, ok? Clique like.